amigos, mais uma aula, aula 20, vamos falar das lagoas de estabilização. As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológico em que a estabilização de matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica, que é a oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia, e é uma redução fotossintética das águas, né? Em geral, as lagoas apresentam excelentes eficiências de tratamento. Em termos de eficiência de remoção de DBO, a faixa típica situa-se entre 75% e 85%. Com relação à remoção de coliformes, pode-se alcançar até 99,9% de eficiência. As eficiências das lagoas são influenciadas em grande parte pelo clima. Locais com clima predominantemente quente, exemplo Brasil, apresentam eficiências de remoções maiores do que locais frios, pois a temperatura apresenta um relacionamento com outros fatores que interferem no processo biológico, como a radiação solar, a velocidade da fotossíntese e a velocidade do metabolismo nos organismos. Além disso, é importante destacar o papel das águas em lagoas facultativas e aeróbias. Nesses dois tipos de sistema, as águas são responsáveis pelo fornecimento de grande parte do oxigênio dissolvido na lagoa, que serão utilizados pelos micro-organismos para sintetizar a matéria orgânica. Na classificação das lagoas, temos que as lagoas podem ser classificadas em anaeróbias, facultativas, aeróbias e maturação. Lagoa anaeróbia. Inicialmente é apresentado um resumo do sistema de lagoa anaeróbia. Este tipo de lagoa se caracteriza por não apresentar oxigênio dissolvido abaixo da superfície da água. Durante o processo anaeróbio, diversas bactérias se desenvolvem para transformar a poluição orgânica em metano. Basicamente ocorrem em duas etapas: a liquefação e formação de ácidos através das bactérias acidogênicas e formação de metano através das bactérias metanogênicas. Na primeira etapa, há uma conversão da matéria orgânica complexa em forma mais simples. Nesta etapa, não há conversão de DBO em metano. Já na segunda etapa, a DBO passa a ser removida com a matéria orgânica, ácidos produzidos na primeira etapa, sendo convertida a metano, gás carbônico e água. O carbono orgânico é removido do meio líquido das lagoas pelo fato do metano escapar para a atmosfera. Em lagoas anaeróbias, é de extrema importância o controle de três fatores: a ausência de oxigênio dissolvido, as bactérias metanogênicas são anaeróbias estritas, não sobrevivendo na presença de oxigênio, né? A temperatura acima de 15 graus e o pH entre 7 e 9. As alterações destes parâmetros, fora dos valores das faixas ideais, influenciam diretamente na redução de eficiência de remoção de matéria orgânica. Lagoa facultativa. Já a lagoa facultativa é provavelmente a mais simples em termos de operação. O seu processo ocorre através da retenção dos esgotos por um período de tempo suficiente para que os processos de estabilização da matéria orgânica se desenvolvam. As lagoas anaeróbias apresentam reações lentas e, por isto, necessitam de um tempo longo de detenção para que as reações ocorram. Como consequência, as lagoas anaeróbias requerem grandes áreas para suas construções. Para uma boa operação da planta, é de extrema importância monitorar alguns parâmetros fundamentais, como temperatura e pH, pois a atividade biológica está relacionada diretamente a esses fatores. A principal característica de uma lagoa facultativa é a presença de três zonas denominadas zona anaeróbia, zona aeróbia e zona facultativa. A lagoa aeróbia é caracterizada com a utilização de equipamentos de aeração, normalmente aeradores superficiais, para fornecer oxigênio para o meio líquido. Os aeradores superficiais criam turbulências necessárias para o oxigênio contido na atmosfera que ele adentre ao meio líquido, garantindo assim oxigenação para os micro-organismos que estão na lagoa. Além disso, os aeradores superficiais são responsáveis pela mistura entre os micro-organismos DBO e os sólidos em suspensão biomassa. Há em decorrências uma maior concentração de bactérias no meio líquido,
Com isto, a eficiência da lagoa aeróbia aumenta, permitindo também uma redução em seu volume. A lagoa aerada atua de forma semelhante ao processo de lodos ativados, com exceção para o sistema de recirculação de lodo, que é inexistente em lagoas aeróbias. Devido à existência da recirculação, a concentração de sólidos dentro das lagoas é menor, 20 a 30 vezes, do que em sistemas de lodo ativados. No entanto, apesar da boa eficiência da remoção de matéria orgânica, as lagoas aeradas apresentam um efluente com qualidade insatisfatória para lançamento em corpos hídricos. Isto porque a biomassa permanece em suspensão por todo o volume da lagoa, vindo, portanto, a sair no efluente tratado. Portanto, é recomendável que seja instalada uma unidade de decantação, podendo ser uma lagoa de decantação, a jusante no qual os sólidos em suspensão possam se sedimentar. Na lagoa de maturação, responsável principalmente pela remoção de bactérias, coliformes, vírus e ovos de helmintos, vermes. Este tipo de lagoa possibilita o polimento no efluente de qualquer dos sistemas de lagoa de estabilização descrito anteriormente, ou de qualquer sistema de tratamento de esgoto. O principal objetivo das lagoas de maturação é a remoção de patógenos e não da DBO. As lagoas de maturação são alternativas bastante econômicas à desinfecção do efluente. Diversos fatores contribuem para a remoção dos organismos patogênicos, como temperatura, insolação, pH, organismos predadores, competição, compostos tóxicos e sedimentação. Alguns desses mecanismos se tornam mais efetivos com menores profundidades da lagoa, implicando em lagoas rasas, comparadas aos demais tipos de lagoas. Como consequência da baixa profundidade, a elevação do pH, atividade fotossintética, e da concentração de oxigênio dissolvido, devido à alta penetração da radiação solar, as lagoas de maturação removem usualmente 99,9% de coliformes e 100% de ovos de helmintos e cistos de protozoários. Vantagem da utilização de lagoas. A utilização das diversas modalidades de lagoa implica em algumas vantagens que são elevada eficiência da remoção de DBO e coliformes, custos reduzidos de operação e manutenção e simplicidade de operação. E as desvantagens da utilização de lagoas são que requerem grandes áreas, atividade biológica afetada pela temperatura, geração de malodores, que são devido aos processos anaeróbios.